Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 1, nós lemos: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo inicia este capítulo com um rogo, uma petição, eu diria mais uma exortação. Paulo estava preocupado que os crentes não vivessem mais como na velha vida, como antes de se converterem, antes de virem à fé em Cristo. E ele chega a dizer: não andeis mais como andasteis outrora, na vaidade dos vossos sentidos, seduzidos por todo tipo de concupiscência e vaidade, e seguindo a filosofia e a cultura mundana. Não. Agora eu rogo-vos que andeis como é digno, de modo digno, da vocação com que fostes chamados. Todos nós, num momento ou noutro, precisamos de uma exortação. E quem não gosta de ser exortado, não é? Quem não precisa de ser exortado? Talvez tu que me escutas estejas a precisar de ser exortado. Aqui a exortação é para todos, para aqueles que querem ouvir e aceitar. E a exortação é que andeis de forma digna da vocação com que fostes chamados. Que vocação é esta? Que chamado foi este? Esta é a vocação, o chamado do Senhor a nós. Aquele que ouve a sua voz deve responder afirmativamente. E aqueles que já responderam sim ao Senhor Jesus nas suas vidas, certamente agora devem deixar a vida velha e devem procurar ser um testemunho vivo, ser sal e luz no meio deste mundo que vive sem valores absolutos, vive sem moral, vive sem leis morais. A verdade é esta. E não seguem aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não é para eles a regra de fé e prática, não é para eles uma regra de conduta, mas para nós, os que cremos, a Bíblia é a palavra de Deus, portanto é uma palavra santa, é uma palavra inspirada, e ela é para nós a regra de fé e prática. Embora nós saibamos que muitas vezes ainda falhamos, ainda caímos, ainda somos modelos muito fraquinhos. Mas isto só significa que estamos num processo, que somos apenas um edifício em obras, e esse edifício ainda não está concluído, mas temos uma promessa, e não só uma promessa, uma garantia de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para a terminar. E esse que começou a boa obra em nós é o Senhor Jesus. Rogo-vos, diz o apóstolo Paulo, e não é o apóstolo Paulo que está a rogar, é o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. É um apelo à santidade, é um apelo à santificação, é um apelo a apartar-nos da corrente deste mundo, a não nos conformarmos com este mundo, mas a transformar-nos pela renovação da nossa mente e andarmos em novidade de vida, sendo luz em meio às trevas, sendo sal para dar sabor a um mundo que vive angustiado, sem direção, sem rumo e sem sabor. E este modo digno da vocação com que fomos chamados, nos versículos seguintes, explica. Diz: com toda a humildade e mansidão. Precisamos cultivar esta humildade, de saber reconhecer os outros superiores a nós mesmos. Ter esta humildade
de saber escutar para aprender, sermos espíritos ensináveis, porque ninguém sabe tudo. Há sempre alguma coisa que nós podemos aprender, com toda a humildade e mansidão. Vivemos em tempos em que há discursos de ódio, de rancor, discursos que provocam divisões, frações de um lado e do outro. Mas nós devemos semear o quê? A mansidão. Com longanimidade, sendo longânimos, sabendo pensar antes de falar, para que não saia uma palavra irrefletida, mas que possamos ter longanimidade, ser de ânimo longo, não explodir na primeira palavra, não ter sempre o copo cheio, que a mínima coisa faz transbordar o copo. Sermos longânimos, suportando-vos uns aos outros em amor. Ora, o amor tudo suporta. Este não é o amor do mundo, o amor da amizade. Não, é um amor transcendente. É um amor ágape. É um amor que vem de Deus. E se não for esse amor derramado em nós, nós não poderemos amar. Porque este amor que Deus derrama nos nossos corações é um amor que nos leva a ser capazes de perdoar, a perdoar o inimigo, a perdoar aquele que nos prejudica, a perdoar aquele que nos faz mal, a perdoar aquele que nos maltrata. Este é o amor que vem de Deus. E se não for Ele, nós não saberemos amar, não saberemos perdoar. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está a falar a uma igreja onde há pessoas de várias culturas, de várias sensibilidades, onde há diversidade, e Paulo está a dizer: fomentai a unidade dentro da diversidade. Uma coisa não anula a outra. Na igreja há lugar para todos, cada um com a sua função, e todos seremos úteis se cada um desempenhar o papel para o qual foi chamado por Deus, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou seja, procurar viver em amor e em paz. Só dessa forma se pode conseguir que haja unidade. E é na unidade, este é o maior testemunho que nós podemos dar àqueles que nos rodeiam, a este mundo. O Senhor Jesus disse: vós sereis meus amigos se vos amardes uns aos outros, e conhecereis, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Que possamos receber deste amor e que possamos andar de forma digna da vocação com que fostes chamados, até para não envergonharmos aquele que é o nosso Senhor, o Senhor Jesus, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que assim seja.